Boa tarde, eu sou o Iago, essa é a Luísa e esse é o Reinaldo. A gente está aqui com o Flávio e com a Ionara. A gente vem com o tema de família acolhedora e eu gostaria de começar já fazendo uma pergunta. Como que funciona para tu se tornar uma família acolhedora? Tipo, como que funciona na questão de burocracia, enfim. O que é, né? Obrigado, Ionara, obrigado, Flávio, né, por estar aqui falando sobre esse tema. É importante, né? E antes de como é ser, o que é, né, ser família acolhedora, mas o que é isso, né? Qual a diferenciação que o nosso tema hoje também é a adoção? E, primeiro, acho que a grande questão é o diferenciar, né? O que é família acolhedora, o que não é adoção e o que é... Boa tarde, Reinaldo. Prazer estar aqui, né, com o Flávio. Agradecer o Flávio, a Luísa, o Iago, você, né? Essa oportunidade para a gente é muito boa, né? Porque poder falar de família acolhedora sempre é muito bom, né? Trazer para a comunidade conhecer esse serviço, falar da diferença realmente da adoção e da família acolhedora, né? Aqui em Brusque já existe há mais de 13 anos, né? Então a gente vem caminhando, tentando que o serviço seja mesmo conhecido e que as pessoas entendam a importância, a necessidade da gente ter mais famílias acolhedoras para suprir as nossas demandas de acolhimento temporário, né? Então, a diferença ali principal já da adoção para a família acolhedora é a questão do tempo, né? Temporário, né? Então, a família acolhedora, ela vem para suprir ali a necessidade das crianças que precisam ser afastadas das suas famílias por algum motivo, alguma situação de violência, negligência, alguma dependência química, algo que causou uma insegurança, que a gente fala, uma desproteção. Então, para cuidar dessas crianças, ao invés delas irem para os abrigos, para os antigos orfanatos, né, que não se usa mais esse termo, hoje é casa-lar e abrigo, então elas vão para a casa das famílias acolhedoras. E aí o Iago perguntou, né, que requisitos, como que é a burocracia, né? É assim, não existem grandes burocracias, né? Você precisa ser maior de 21 anos, morar em Brusque, ter tempo, interesse, disponibilidade e afeto para dar para essa criança. Todos os membros da família precisam concordar, né? Você pode trabalhar, pode estudar, pode ter sua rotina normal, pode dizer qual o perfil de criança ou adolescente que você quer acolher. Nós temos hoje 4 famílias acolhedoras, né? Precisamos, como eu falei no início, muito mais. Temos no município 11 acolhidos, né? Entre ali, bebês até adolescentes, né? Tem todo esse público. E os requisitos são ter esse tempo para participar da formação, que a gente dá uma capacitação ali de no mínimo 20 horas, com vários temas, e vai estudando junto, vai formando e vai se fortalecendo, né? A família pode iniciar essa formação para conhecer mais. Ao final da formação, ela pode ver se de fato ela quer mesmo, né, exercer esse serviço junto com a gente, vai conhecer o Conselho Tutelar, o Ministério Público, o juiz, então vai ter acesso ao sistema de garantia de direitos, que a gente fala, né, entre a saúde, entre a educação, e tem ali a psicóloga, a Amabile, hoje a nossa assistente social, Thaís, eu na coordenação, temos uma estagiária de ensino médio, a Ananda, e as nossas famílias, vai ter um encontro com as nossas famílias, né, vou passar Flávio falar um pouquinho também, que é o mais importante, que é aí a família acolhedora. Quem faz são as famílias acolhedoras, né? Nós somos os profissionais e fazemos ali a supervisão, mas quem atua de fato e vive ali os desafios e as coisas boas também do acolhimento são as nossas famílias, né? Legal. Obrigado, Flávio, né, por ter vindo aí. Então, vamos perguntar ali para ele, né, tipo, o que te levou a ser, como é que você conheceu, né, o serviço e que te levou a ser. Depois a gente vai perguntar como é que tá, as experiências, mas assim, a princípio, como é que foi isso? Boa tarde, obrigado, né, por todos aí, pelo convite. Nós conhecemos o Serviço Família Acolhedora em 2019, através de um casal de amigos nossos, né. Na verdade, ela falou com a minha esposa, com a Adriana, e disse, olha, tem um serviço aqui na prefeitura que muito legal que eu conheci e eu queria que vocês conhecessem. Então esse foi o primeiro contato, né? E aquilo que a gente fala para todas as famílias que vão ter acesso a essa mesa, de poder conhecer. E foi, a gente procurou conhecer o serviço, passou pela capacitação, por tudo aquilo que o serviço nos oferece, isso 2019 para 2020, e nós de alguma forma ficamos, como
enfim, eu já tenho um histórico de atleta de futebol, trabalho com crianças, adolescentes. A gente já sabia um pouquinho dos dados de orfandade na nossa nação, né? Então, e a gente não conhecia esse serviço. Então, quando a gente conheceu o serviço, falei, nossa, também é mais sério do que a gente pensava, né? Então, a gente fez, conversou com nossas filhas, a gente tem duas filhas adolescentes, né? A Mariana e a Carolina, e a gente, poxa, vamos participar, vamos cooperar com a formação, com cuidar de alguma criança e tal. E assim começou, após a capacitação, teve início de pandemia ali, 2020, 2021, e daí a gente começa a colher de 20 para 21. A gente, foi através de amigos nossos que a gente conheceu o serviço. Muito bom, muito bom. Quer fazer outra pergunta ou seguimos? Quais são, por exemplo, acredito que adolescentes possam vir com muito mais carga, né, do que crianças menores. Só que acredito que os bebês também, eles tenham certos problemas. Como que isso se manifesta no dia a dia? Por exemplo, tipo assim, você tem duas filhas. Elas, acredito que cresceram num lar saudável, claro. Então, elas não tinham toda essa carga. Foi muito difícil de se adaptar ou foi algo... A gente sempre conversa antes, né, com elas, até quando a gente conheceu o serviço e começou a participar, a gente conversa com elas. Existe sim uma dificuldade, é normal, porque querendo ou não, você tem uma dinâmica da casa, da família que se cria, é confortável, e só que a gente vai compreendendo essa questão de poder amar ao próximo, de poder se compadecer. Então, enfim, quando chegam, que a gente já acolheu duas adolescentes, né? Então chega, o lado bom é que elas conseguiram se conectar rápido com nossas filhas, falando da importância e tal. Você não determinou uma faixa de idade, não? Determinamos, né? Tem isso, né? A gente determinou uma faixa de idade, tem duas adolescentes, a gente não colocou meninos por causa das minhas filhas. Determinou uma faixa de idade, só que a gente acolheu 6 crianças e nos 6 acolhimentos estava fora daquilo que a gente projetou. Se sensibilizou com a questão. Se sensibilizou com a questão, olha, Flávia, Adriana, está acontecendo isso, vocês podem ver, e a gente conversa e fala, não, ok, não há como deixar, vamos cooperar. E os menores também têm suas dificuldades, pode ser que seja mais fácil a adaptação e tal, mas enfim, a família toda, no geral, curte. Tu já acolheu de todas as faixas? Isso, 6 acolhimentos, 2 adolescentes, mais 2 crianças entre 2 e 3 anos, uma com 7 dias de vida, e nós estamos acolhendo agora um que chegou com 1 ano em casa e fez 2 anos de idade agora em julho. E, Ionara, assim, quais são as dificuldades, deve ser várias, né, como tu falou, precisa muito de mais famílias, assim, quais são as principais dificuldades no termos de família e termos de instituição, né? Porque eu acho que são duas questões importantes, né? Institucionalmente falando, né? A questão do reconhecimento do serviço, o apoio e a questão das famílias, né? São dois, acredito eu, né? São duas questões diferentes, né? O tratamento deve ser diferente também, mas quais são as questões maiores? Então, eu posso falar um pouquinho das diferenças entre o acolhimento institucional e o familiar, né? Que é isso que a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Sobre os estudos, né? Vários estudos científicos, né? Há muitos anos tem provado, né, que o acolhimento familiar ele é muito melhor para a criança. O ideal era que a criança não precisasse disso, né? Que nenhuma criança no mundo precisasse, que Sim, todas fossem no mundo muito bem ideal, cuidadas. né? Só que na realidade, né, a gente sabe ainda Brusque vive uma realidade até tanto quanto favorável, né? Porque os números são pequenos se a gente considerar municípios bem próximos e vizinhos, né? A gente está falando aqui em 11, 12 acolhimentos no município. Muito próximo de nós, a gente tem 30, 40, 50, de cidades até menores, né? Guabiruba é um exemplo, muitas vezes tem 6, 7 acolhimentos. Então, assim, são situações que estão acontecendo o tempo todo, né? E que as crianças precisam disso e precisam sentir mesmo essa questão do cuidado individualizado, né? O principal ponto que a gente bate
É o cuidado individualizado, personalizado, é uma figura de referência, é uma dinâmica familiar que ela vai participar ali, que ela vai no mercado, não é que ela vai na escola, ela vai na igreja. Ah, mas a instituição, ela não faz nada disso? Faz, ela vai na escola, ela tem uma atividade cultural, mas é muito diferente, né? Chega o final de semana, como é que é? Como é que é um final de semana numa instituição? Como é que é um final de semana na casa de uma família? Tem horário. Você está com 7 crianças, como nós temos na Casa Lar hoje ali. Não dá para toda hora as crianças vão almoçar às 10h30, outras vão almoçar 11 horas, outras vão almoçar meio-dia. Né? Tem um horário de almoço e é ali. Não que na nossa casa também a gente não tem, a gente tenta, né, seguir uma rotina, obviamente. Mas é muito mais flexível. Né? Tem criança, mas eu quero tomar banho agora, eu quero tomar banho à noite também. Não, então são coisas simples do dia a dia que a instituição se torna ali mecanizado, né? É regra e tem que cumprir. E na família você tem todo um ambiente personalizado, é casa, né? É lar. Eu faço uma comparação também assim com um hotel 5 estrelas, né? Um resort que a gente vai. E a gente fica uma semana de férias lá, 15 dias, 20 dias, 30 dias, vamos para Disney. Não vamos ficar pouco, né? Vai ficar bastante. Chega ali 30 dias, você pensa o quê? Eu quero voltar para minha casa. Eu quero minha casa, eu quero comer arroz, feijão e ovo, eu quero deitar na minha cama, porque ali está o seu pertencimento, né? Ali está a sua identidade. E, mas as famílias acolhedoras não é para sempre, não é. É temporário. Mas ali, enquanto a criança estiver ali, ela vai construir a identidade dela, ela vai construir a segurança dela, né? Ela vai saber que ali ela tem amor, ela tem esse cuidado, ela tem essa referência. Então, essa é a principal diferença do acolhimento institucional. É muito bom no município, é bem feito, um lugar maravilhoso, tem comida boa também, né? A gente conhece a coordenadora, conhece os profissionais, né? Tem muito amor ali também. Mas não tem como eu falei, nenhum hotel 5 estrelas pode substituir um lar. Então, isso é um ponto já que não se discute mais, né? Agora, a questão das famílias, a nossa dificuldade, talvez, em conseguir mais famílias, reside bem no fato do medo do apego, né? No mito, eu falo que é o mito do apego, né? Eu não posso, eu não tenho coragem porque eu vou me apegar demais. A ideia das famílias acolhedoras é realmente desenvolver esse amor mesmo, é amar muito, é amar tanto ao ponto de cuidar e saber que você vai amar ali cada dia, né? Naquele tempo que ela estiver com você, mas no momento oportuno ela vai seguir a vida dela, como a gente estava falando aqui. Com os nossos filhos também é assim, nossos filhos não vão ficar, se Deus quiser, para sempre dentro da nossa casa. Vão seguir os caminhos. Eu digo também que a família acolhedora, não nesse formato como está hoje aqui no Brasil, mas ela existiu desde sempre. Desde que o mundo é mundo, e você conversar com alguém, você vai saber de um sobrinho que passou um tempo porque o pai estava doente, porque precisou viajar. Eu tive o caso da minha família, né? De um tio que precisou trabalhar fora, ali nos Estados Unidos, por um tempo, e ele ficou, acho que chegou até 1 ano, e a minha prima ficou ali com a gente naquele período. E aí eu tenho uma irmã que tinha a idade dela, e elas eram assim como gêmeas, né? Então elas dormiam juntas, elas comiam juntas, elas tomavam banho juntas, elas iam para a escola. E ninguém ficou com trauma, porque sabia que em um determinado momento a minha prima ia voltar lá para a família dela, para a casa dela, né? Então, assim, é um mito que a gente precisa desconstruir, né? O mito da eternidade, do para sempre, né? Do para sempre não existe em lugar nenhum. A gente estava falando sobre isso. Mas ali na questão da instituição, no sentido de o serviço dentro institucionalmente falando, né? Tipo, a dificuldade, nem todos os lugares têm o serviço. E tem muitos lugares que tem o serviço, mas tem as barreiras burocráticas, nesse sentido, né? A expansão para outros lugares se deve, primeiramente, a instituição, sei lá, a prefeitura, no caso que nós estamos falando, né, que a que executa a política pública. Há um problema internamente, ou não, isso é fluido, as coisas acontecem? Hoje, aqui dentro do município, né, a gente tem um incentivo por parte da gestão de expandir o serviço, né, a gente tem tido apoio nesse sentido, né, houve ali um tempo, alguns anos, né, que houve um momento ali bem frágil, né, do serviço, que ficou ali um tanto quanto estagnado, né, e ali desde o ano passado a gente tem feito todo um movimento ali para
para alavancar mesmo, né? Fizemos um seminário agora em maio, então a gente tem divulgado, rádio, tem recebido esse incentivo. Estamos até, inclusive, para receber uma sede, né, que vai dar mais visibilidade daí. E eu vejo esse movimento crescendo nos outros municípios Mas também. é uma questão, né? É uma questão, não é nem questão estou falando da questão do entendimento do serviço, né? Acho que a questão da expansão, às vezes, precisa do apoio. E às vezes não é nem por mal, porque as pessoas ainda acreditam que a instituição cumpra esse papel, né? Aqui não é uma pergunta tendenciosa, mas no sentido de que às vezes já tem a questão da família. A gente vai voltar para o Flávio de novo. Mas a questão do institucional, né? Do poder público entender qual é o papel da família acolhedora. Tem ainda uma crença que a instituição já faz muito bem esse papel que não precisaria. Eu, inclusive, tive uma divulgação recente ali no cursilho de casais, né? Que eles falaram, mas na instituição eles já têm, né? O abrigo, tem o carinho, igual vocês estão dizendo e tal. Não, mas não tem a família. A gente faz toda essa explicação do que é a diferença do lar e uma instituição. Próprios servidores ou gestores podem ter também essa falsa ideia de que a instituição já cumpre muito bem esse papel, né? Não é o entendimento que se tem hoje em Brusque, né? Pelo contrário, se tem todo um apoio de uma forma geral, claro que precisa de mais orçamento, né? Isso tudo está sendo planejado, né? Mas, assim, já se tem um entendimento, pelo menos nós temos o apoio do juiz aqui, da promotora, né, da equipe do judiciário, do conselho tutelar. Mas também pode ser que aconteça também o próprio judiciário entender que o serviço já é feito também, né? Não é só o poder, vamos dizer assim, o executivo ou o legislativo. O judiciário também da cidade também pode ter esse entendimento, não? Mas o judiciário apoia, sempre dá preferência para as famílias acolhedoras. Sempre daí, mas isso ressoa em todo lugar que você já teve? Não, aqui, a nossa realidade aqui é essa, então, né? Mas tem, né? Não, mas tem judiciário que entende que a instituição já faz o papel. Tem sim, tem municípios que ainda não têm o serviço, que não entendem necessidade, né? Tem isso. Só que o Ministério Público tem batido nessa tecla, né, e tem, de fato, obrigado os municípios a implantar, por causa de todas essas pesquisas que tem tido, né? Tem um movimento nacional muito forte. Lei. Tem leis também, né? Ali a gente tem o Estatuto da Criança e Adolescente lá de 1990, né, que a gente não tinha nem nascido. Mentira, que nós três já tínhamos nascido. Mas vocês não, né? Então, vocês já nasceram no Estatuto, né? Nós nascemos lá no Código de Menores ainda, que vigorava. Que onde a criança, o adolescente, não era um sujeito de direitos. Era menor, né? Tanto que era Código de Menores. Tanto que a gente não usa mais esse termo menor. O sistema judiciário ainda usa menor, mas nunca vai ver a gente falar isso. Porque o menor era aquele menor infrator, né? Era isso que era considerado. A questão, né? da imputabilidade, né? A questão de situação de rua, né? O menino de rua, era assim que era visto. Então, com o Estatuto da Criança, lá em 1990, já se falou da convivência familiar e comunitária, da importância das famílias acolhedoras, já foi trazido lá. E na Europa, nos Estados Unidos, já existem leis de serviço de família acolhedora há muitos, muitos anos, né? No Brasil, aí teve ali em 1990, aí em 2009, né, houve uma grande virada de chave com a nova lei da adoção, que trouxe, então, que ali o serviço de família acolhedora ia ter preferência, primazia, que a gente fala, né, primeiro, ao invés do acolhimento institucional. Aí, baseado em todos esses estudos que eu falei, tem uma pesquisa, se vocês quiserem se aprofundar, né, que chama ali os órfãos de Romênia, ali naquele documentário do início da vida, traz ali alguns dados bem impactantes, com pesquisas na área da neurociência, observando os impactos, né, no cérebro de uma criança que é acolhida em família acolhedora e uma que está numa instituição. Então, é grave, né, o estresse, às vezes, que ela sofre ali, né? E então, ali, como eu falei, em 2009, houve essa grande virada de chave, né? E aí os serviços começaram, de fato, a tomar força, né? Serem mais impulsionados, né? No ano passado, tem a recomendação número 2 ali, de 2024, que são de 7 órgãos distintos, do Conselho Nacional do Ministério Público, do Conselho Nacional de Justiça,
né, do Conselho Nacional da Assistência Social, Nacional das Crianças e Adolescentes, que é o CONANDA, que são órgãos que deliberam, que decidem sobre os direitos, né, das pessoas, vamos dizer assim. Todos esses órgãos se reuniram no início do ano passado, fizeram uma recomendação conjunta que todos os municípios precisam fomentar e fortalecer o serviço de família acolhedora. Mas foi início do ano passado. A gente está falando de coisa recente. 2009, faz quanto tempo? 16 anos. Começaram em 90, estamos falando de 30 anos. Aí. 90 é... 40. Como vai vir? 92, 35. 35. O ECA acabou de completar 35 anos, né? Então, parece muito para vocês, inclusive deve ser muito, né? Nossa, quem tem 16, 35, né? É uma vida, mas é muito pouco em termos de política pública, de algo que você precisa mudar, né? Dentro da mente das pessoas, imagina, nossos avós, nossos pais. Até dificuldade de disseminação, né? Nós estamos falando de um país que tem milhares de municípios, né? Então, e aqui o executor de políticas públicas são municípios. Você tem milhares de municípios, aí você vê o tamanho do problema, né? Isso mesmo. E legal, né? Essa explanação. Ô Flávio, e falar para você, tipo, um pouco das suas... O que você esperava, né, da família acolhedora, aquilo que aconteceu que você não esperava e como que foi essa adaptação, né? Porque você tem uma, como você falou, Leonardo, tem a formação, olha, assim, ok, mas como você falou, tinha delimitado, mas veio outros que não estavam ali naquela delimitação, porque fiquei sensível à questão, acabou acolhendo. Então, o que você esperava de ser a família acolhedora e o que você não esperava e como que foi que você lidou com isso tudo? Na verdade, o que a gente esperava, a gente não criou muita expectativa em si, a gente quis conhecer mesmo o serviço, algo que tu colocou importante aí, isso que a gente faz, que é o entendimento do serviço, e como tu colocou aí no final, milhares de municípios na nação, tu imagina o quanto trabalho que a gente tem de 3 décadas trabalhando sobre isso, né? Então, na verdade, quando a gente tem aprendido diariamente com cada acolhimento e com cada um de nós dentro da família, né? Para nós é muita surpresa e o mais importante, eu creio assim, nós vamos vendo o quanto nós temos... somos doadores e receptores de uma porção de amor que isso a gente não tem noção. Está dentro de nós. E isso é o mais impactante dentro do serviço. A gente não tem essa percepção de o quanto o ser humano tem uma porção de amor dentro de si para compartilhar e você vai dia após dia aprendendo com eles e como a gente falava anteriormente, né, tem a palavra que se usa, o Iago também usou, que poxa, sempre vem, né? E a gente tenta desmistificar, poxa, vocês, mas se apega, né? E o que a gente diz a gente não se apega, a gente ama totalmente a cada instante, a cada momento. Então, na verdade, para nós tem sido uma troca de conhecer o ser humano, quer seja ele de 7 dias ou de 14 anos, na essência e identidade a qual ele foi feito para ser, em amor. E mesmo que ele chegue com N situações difíceis, familiares na vida, seja como um adolescente ou uma criança ou um garotinho de 7 dias que já passa uma tribulação tremenda, inimaginável, essa criança de 7 dias tem uma porção de amor dentro dela que nos passa, independente da situação que viveu. Então isso é o que mais nos impacta e nos desafios é o que nos faz olhar o próximo e falar, não, e agora, o que a gente faz? Beleza, vamos adiante, porque essa criança tem uma porção de amor a qual ela precisa conhecer e, não sei, aprove a Deus que a gente seja parte de alguns poucos dias, poucos meses ou um ano para poder trazer e passar esse desafio aí. Mas as dificuldades, isso acho que ajuda a superar, mas as dificuldades, claro, com os filhos, nós temos, isso faz parte e tudo certo, né? Acho que isso tá dentro do enredo. Mas são crianças que, como a Leonara colocou, só estão contigo ou ter uma família acolhedora porque há uma questão de segurança para ela, né?
a ponto de elas terem que ser destituídas de um lar, né? Mas também há a possibilidade de ela estar voltando também, né? Tem essa questão, depois a gente vai te colocar. Então, Flávio, é o seguinte, para além das questões já normais entre a relação pais e filhos, para a gente também, porque eu não sei, né, Ionara, uma questão, também a questão da, talvez, acho que tenho certeza que deve fazer esse tipo de trabalho, é a questão do romantizar, né? Porque tem as dificuldades, porque às vezes nós romantizamos aquilo e vem a pessoa fala, poxa, mas eu achei que ia ser, né, amor, e o amor supera, mas não, tem as dificuldades que colocam em xeque, né, as questões. Essa questão, quais são as dificuldades que você poderia, e você superou, Sim. tanto que você está no 7º acolhimento, mas quais são as... Por isso que é importante o conhecer o serviço e poder ver. E, na verdade, toda dificuldade prática, toda dificuldade de uma criança, de um adolescente, começa na casa que ele nasceu. Para nós, o que a gente olha? Uma criança de 7 anos que chega em casa, qual que é a dificuldade? A dificuldade prática vai mudar o conceito de horário da família, tu vai, enfim, ter mais ou menos noite de sono, e tu poder, numa criança menor, tu não vai, tu sabe mais ou menos o que acontece, porque ela foi destituída e tal. Então, o que a gente costuma, e que não é romantizar, é a gente remarcar a identidade dela. A gente conhece um pouco da história, foi isso, foi aquilo. Então, mesmo com 7 dias, um mês, ou 14 anos, como a gente já recebeu, que já tem entendimento, a gente busca, né, nesse exemplo de 14 e 13 anos que já teve, a gente busca ouvir mais, ser pronto para ouvir no tempo delas, como foi e tal. E dentro do problema que elas falarem para nós, remarcar a identidade delas. Enfim, as dificuldades práticas são do dia, vai mudar a tua rotina diária, muitas das coisas, médico, escola e relacionamentos, temores, não ameaças, mas temores, porque num caso a família de uma adolescente morava muito próxima de nós, então isso foi para nós foi impacto. E agora? Sim. Cara, mora próximo, e o pai? Namorado, teve O relação. namorado, encontrei o namorado dela, entendeu? Veio aqui me dar uma surra, né? Pronto, claro, entendeu? Cara, Não, por isso que eu digo, sim, porque entendeu? eu acho que Foi meu, e Você quem que sujeita é? tudo. Quem que é? Então foi um caso a assim. melhor forma de você lidar bem com a situação é você saber realmente qual é a Sim. situação, né? Que Quem- tem ônus e bônus. Exato. Claro, Ônus e bônus. como tudo, enfim. Então, nesse caso, mora perto e tal, que criou conhecia, era próximo. Amiga da minha esposa ligou, falou, poxa, eu sei que vocês estão com um adolescente, eu sou muito amiga, não sei, da mãe. A minha vontade pois você era tão amiga, por que tu não ajudou, deixou isso acontecer, aquelas coisas, né? Então a gente teve que ter um pouquinho mais de cuidado, Justo. entendeu? É uma situação. Entendeu? Um É, pouquinho um mais de desafio, cuidado, É um desafio. né, para poder fazer e conduzir. Então, mas na verdade, a gente vai descobrindo O amor compensa, o amor compensa, né? compensa. E a gente vai descobrindo esses Claro. desafios no dia a dia. Então a gente parte baseado dentro disso aí, entendeu? Olha, e aí? E aí, equipe, vamos entrar nessa? Vamos. Como é que a gente vai entrar? Amando como Deus nos amou. E os desafios? A gente vai sustentar eles dia após dia. Então tem isso. A criança, agora a gente estava agora há pouco falando, né? Estamos com acolhimento de 1 ano e 1 mês. Chegou em casa com... Primeiro, desafio último. Ele chega em casa com antes de 7 dias de fazer 1 ano de idade. De repente você tá lá correndo sua semana, não, daqui a 7 dias tem aniversário. Uma festa de 1 ano. Uma festa de 1 Na minha ano. casa. Como assim? Né? Tipo, na minha casa. E tu tem que remarcar a identidade daquela criança. Não, 7 anos não tem nada, 1 ano não tem nada a ver. Não, tem a ver. Enfim, e daí a gente vai passando, como a gente falava, né? Sempre dormia de boa, um anjo, um fantástico. E agora ele se despertou que de 2 meses pra cá quer dormir lá na nossa cama, meu. E ninguém tira ele. Então, vocês já sabem que nos últimos 2 meses a gente não tem um sono tão fantástico como teria. Mas, enfim, toda essa dificuldade compensa para poder remarcar aquilo que a gente foi
criado para viver aqui nessa terra o tempo que a gente tiver. E é importante, né, Ionara? Como é que você faz isso com as famílias, né? Você traz... exemplos concretos. Os exemplos concretos é a questão como é que você prepara, né, você nunca, desculpa, né, o serviço, né? Porque você tem uma equipe. Como é que vocês preparam as famílias para o acolhimento, né? Porque não dá chegar com muitas flores lá e não se prepara. Não é assim, até porque se fosse assim não estaria sendo acolhida, né? Como é que você prepara? Como é que é o serviço? Qual o respaldo que você dá para as famílias? Então, a condução que a gente dá é muito clara e verdadeira, né? Como eu falei ali no início, a gente proporciona esse contato com as antigas famílias que a gente fala, porque eles já vão dando exemplos concretos. Olha, aconteceu isso, aconteceu do namorado, aconteceu do celular. Já faz essa troca, já são os primeiros encontros ali, onde eles já têm, então, acesso às vivências práticas, onde as coisas são ditas de forma bem clara, como que agiu, né? Nesse desafio a gente agiu desse jeito, né? Nesse outro, porque não tem uma fórmula e não tem como prever o que vai acontecer. Mas a gente traz, que são crianças que muitas vezes não vão dizer obrigado, né? Não vão ter aquele sentimento de gratidão. Assim como nossos filhos muitas vezes não dizem, né? Perfeito. Eu sempre faço esse comparativo. Não são apesar que você fala assim, né? Você falou, mas são crianças que vêm de um lar muito diferente do nosso. Mas as dificuldades não são muito diferentes das nossas. É claro que tem alguma coisa mais fácil ou menos fácil, mas assim, não tem, né? A gente tem filho, eu tenho 3 filhos, você tem suas filhas, né? Tem as dele. Então, a gente vai vivendo as dificuldades da paternidade e da maternidade, elas estão em todos os lugares, sejam, né, se é o teu sobrinho que está na tua responsabilidade, se é o acolhido, né, se é o filho do vizinho, que às vezes vai passar um final de semana com a gente, e a gente tem que se desafiar ali para manter a compostura, porque, às vezes, sim, as crianças trazem mentiras, era a forma como elas se relacionavam. É muito choro, é bebezinho, é muito choro. A gente, olha, é um bebezinho recém-nascido. A gente teve 2 acolhimentos de recém-nascido, não foi com o Flávio, porque ele já está ocupado já nesse acolhimento já há 1 ano, né? Com outra família. Depois a gente pode falar sobre isso também. E aí, né, 2 recém-nascidas ali. Uma no momento, outra no outro, né? Você olha, vocês já sabem, às vezes vocês não lembram, né? Porque a gente se esquece do trabalho que as crianças dão, né? Vai passando, tanto que você vai tendo outros filhos, porque se você lembrasse bem, você parava ali. E aí eu digo, olha, às vezes não dorme, às vezes tem muita cólica, né? Vocês viveram isso, né? Com as filhas, com os acolhidos, tudo. Vocês estão preparados para isso? Só que é tipo o namoro que eu falo, né? No namoro tudo é lindo e maravilhoso. A hora que você se casa, tudo continua bom também. Mas os desafios vêm muito maiores. E o acolhimento é isso. Quando você acolher, de fato, você vai viver o desafio do dia a dia. E aí não vai ligar para mim de madrugada para eu ir lá acolher a cólica da criança, né? Vai ser você ali. Então, a gente deixa muito claro. Se tem algum problema, a gente já... de saúde, no caso, algum histórico, a gente já coloca, olha, tem histórico disso, daquilo, talvez, dorme mais, dorme menos, não se alimenta bem, tá, uma introdução alimentar, tá, falando de bebês, né? Dos maiores, a gente vai falar, já tem crianças maiores, às vezes a criança ainda, ela já é desfraldada há muito tempo, já é grande, mas tem enurese noturna, que é o nome, né, do xixi na cama, xixi de noite. Vai estragar o colchão, você vai lavar roupa. Pensa nessa dinâmica na tua casa, né? Você não tem mais crianças. É uma criança, como eu falei, a questão da mentira. Não sabe dizer a verdade, foi acostumado, sabe lidar com isso. Então, a gente vai conversando já na formação e quando a necessidade do acolhimento acontece, a gente faz muito rapidamente esse levantamento, né, do histórico ali da criança e adolescente e passa para a família antes dela aceitar. E aí a gente vai monitorando como é que está essa questão do xixi. Mas você faz claro, bem, não há às vezes não há muitas possibilidades, é o que tem, mas a equipe tem um direcionamento, olha, esse aqui é criança, esse aqui é assim, esse já passou por isso, pode passar por isso de novo. Vocês fazem um mapeamento. Faz, o máximo que a gente tem pode. Tem um apoio psicológico para as famílias, como é que também tem isso? Tem o apoio nosso, né, psicológico nosso, no caso a minha formação e a da minha colega ali, e se a gente vê que precisa de um apoio daí, né, psicoterapêutico, daí a gente aciona a saúde, né? Certo. Então, daí é a psicologia clínica, né, lá da área da saúde, né? A gente dá esse suporte emocional,
né, conversando, orientando, indicando filme, documentário, textos, estudando, né, trocando com outros municípios de outros lugares, também com profissionais que têm mais ainda experiência com a gente, e vai vencendo cada... Mas a gente coloca assim um leque de possibilidades, de dificuldades que podem haver. Até às vezes na nossa formação, eu brinco às vezes, né, que a gente assusta bastante, assim, porque o que vier é lucro, né? Então a gente já coloca assim... Até porque você não sabe, né? Você pode... teve um acolhimento né, ali na noite. Você não tinha passado por nada antes. Então, é uma novidade tanto quanto para você. Exatamente. Né? Porque às vezes é uma denúncia, né? Tipo, lá um vizinho, alguma família, tá acontecendo isso. Aí vai lá às vezes, se for um acolhimento emergencial, né? Pode acontecer ali naquele horário, a gente não tem muito tempo para saber, né? Ou primeiro vai para uma instituição, depois vai para a família. Pode ir direto para a família. Isso, a ideia é ir direto para a família. A ideia é ir direto para a família. Mas pode acontecer isso, de madrugada não conseguir o contato com a gente, ir lá para a instituição, aí depois a gente direciona para uma família. Mas o ideal é já ir direto para a família acolhedora, né? Não há uma necessidade de passar por um serviço para fazer um levantamento prévio. Isso não facilitaria, isso não é uma questão. Não é uma questão, né? Até porque a instituição também não vai ter esse tempo para fazer. Se for uma situação de risco eminente ali, vai ter que ser retirado e depois é que vai saber o que aconteceu, né? Geralmente os nossos, eles já são ali casos que já está sendo monitorado por um serviço. Isso. A gente até, junto com o Ministério Público, tem feito alguns estudos diagnóstico anterior, sabe, para levantar, né, aí já se leva professores, pessoal da educação, unidade de saúde, a gente faz uma reunião de profissionais, a gente teve recente até algumas situações, olha, estamos com um adolescente numa situação assim, acredito que vamos ter que acolher. Já dá um alerta. Isso, né? Lá da Casa Lara, ali a coordenadora já vai, eu vou, a gente já se reúne, o ideal seria isso, né? No mundo ideal sempre aconteceria isso, claro. Mas nem sempre dá. Então, quando tem que acontecer, a gente tenta nas nossas formações técnicas, igual eu falei, tem a parte teórica, a parte de estudo, a parte prática com eles, já levantar basicamente tudo que a gente já tem de experiência, né? E para preparar. Não pode falar. Tinhas comentado que, por exemplo, ele não pode acolher mais uma criança por conta que já está com uma criança. É uma por família. Isso, a não ser que sejam irmãos, né? Então a gente tem no momento uma família, outra família que está acolhendo irmãos. 2 irmãozinhos pequenos, né? E aí, nesse caso, eles recebem ali a questão do subsídio, que a gente falou, um apoio financeiro, que a gente considera importante, né? Porque são muitos gastos, né? Crianças, medicação, roupa, todos os gastos normais do dia a dia, né? Então, é um salário mínimo por criança, no caso, essa família recebe 2 salários, né? Ali, quem tem uma criança, recebe o seu salário mensal, para poder ajudar, né? E muitas vezes não dá conta, né? A gente tenta também suporte, né, pelo sistema público, né, de saúde, educação, coisas, isso, tudo a gente... E a família acolhedora, por exemplo, ela tem que ter uma estrutura prévia, por exemplo, pai, mãe, tem que ter irmão, não tem que... Não tem um formato de família ideal, né? Então, pode ser uma família monoparental, que a gente fala uma pessoa só. Pode, desde que ela mostre durante toda ali a análise, as visitas e a formação que ela tem condições para exercer esse cuidado, que ela tem, às vezes, uma rede de apoio, né? Porque vai precisar, né? Se você trabalha, você vai precisar levar no médico, vai ter férias escolares, como é que vai funcionar? Né? Pode ser 2 homens, 2 mulheres, a mãe e a avó, a tia e uma mãe com uma filha só, um casal sem filhos. A gente já teve todos os tipos, casal com filhos, casal sem filhos, casais bem jovens, casais mais experientes, com filhos adultos, casal de 2 mulheres, já teve várias experiências assim diferentes, né? Como eu falei, o importante é você entender, né, qual que é o seu papel temporário importante na vida aí dessas crianças e ter essa disponibilidade para participar da formação e depois das formações continuadas, né? Porque o Flávio ele já fez a formação dele lá há muitos anos. Mas a reciclagem continua, né? Todos os meses a gente se encontra, conversa, estando acolhendo ou não, você continua
participando. E tem um processo judicial para isso? Para tu acolher uma criança? Sim, toda criança ou adolescente, ela só é acolhida mediante uma determinação judicial. Os acolhimentos emergenciais, né, feitos pelo Conselho Tutelar, que aí não são casos mais comuns, né, são os menos comuns, eles acolhem, o conselho pode ir acolher ali sem a determinação, só eles entendendo que há risco. Mas em 24 horas já precisa comunicar ao Ministério Público Judiciário para sair a determinação, que vai se tornar um processo, e aí onde vai ocorrer todos os trâmites ali de defesa da família, né, a parte da defensoria pública ou de um advogado particular. E qual que é a principal razão que vocês enfrentam, assim, de encaminhar uma criança? Motivos que geram Sim. o acolhimento, né? Isso. A grande parte é a dependência química dos pais. Às vezes situação de rua, mas a situação de rua está ali atrelada com a dependência química. Vem às vezes a questão da negligência, mas a negligência da criança às vezes está atrelada à dependência química dos pais. A violência doméstica, às vezes que existe. A violência doméstica não é necessariamente contra a criança. É ali do marido e da esposa, né? Entre o casal. Mas a criança está naquele meio, ela acaba sofrendo as consequências, né? Existe, a gente vê muitas famílias que têm as suas crianças acolhidas e que elas têm amor e a gente até sofre junto com elas, assim, acompanhando as visitas, tudo, só que não consegue superar essa questão da dependência química ou a própria violência entre eles, né? Violência psicológica, né? Violência física. Claro, tem outros casos também, né, de violência sexual, mas de uma forma geral, para nós chega muito a questão da dependência química das crianças, dos pais das crianças, no caso, né? Quando vem um bebê, por exemplo, de 7 dias, e a mãe ela tem uma dependência química, né? O bebê ele pode nascer viciado. É muito difícil, eu não sei se já teve um caso assim, mas eu acredito que seja uma das hipóteses mais difíceis, assim, com uma criança tão pequena. Daí tem algum apoio psicológico? Eu não sei que tipo de tratamento seria feito. Porque daí a criança, ela tem, na verdade, ela tem a síndrome, a abstinência, né? Tem síndrome de abstinência, né? Então, porque ela tinha ali o contato, e aí vai ter os episódios de maior choro. A gente já teve vários casos, assim, de situações que o bebê chorava muito, era mais naquele horário, então possivelmente naquele horário que era feito o uso, mas aquilo vai passando, você vai ficando aquele tempo, aqueles meses sem dormir, muitas vezes, então a gente fala sobre isso, né, mas aquilo vai passando, né. Então, é algo que se está sujeito, né, porque a maioria, né, dessas gestações não foi feito um pré-natal adequado. Enfim, né, muitas vezes não se sabe, não se tem informação, né, às vezes são famílias que vieram de outra cidade, porque quando é daqui a gente ainda consegue, né, será que fez pré-natal? A gente consegue contato ali com a unidade de saúde, mas quando vem de outra cidade, muitas vezes a gente não sabe, né, quais foram os cuidados durante a gestação. Não se sabe, né? Então, a família acolhedora vai enfrentar essas dificuldades ali junto com a criança e todas que a gente acompanhou, isso com o tempo foi passando. Nós temos, assim, crianças muito saudáveis, crianças grandes hoje já, que foram acolhidas, né, lá no passado, né, conhece, e que estão, assim, muito bem, né, ao contrário de muitas outras crianças que a gente vê de gestações muito tranquilas, né, que, infelizmente, a gente vê a ver com síndrome, né, com algum tipo de transtorno, assim, então é algo que também não dá para prever, né. É importante, a gente fala muito que as famílias por adoção também tenham essa consciência, né? Isso também é trabalhado daí lá pelo judiciário, né? Lá É um outro caminho. Né? outro caminho, né? Uma outra história. Então, assim, Flávio, para a gente, no seu caso, como família, já passando por 7 acolhimentos, então, de diversas idades, então tá aí doutor em família acolhedora, né? Que mensagem que você deixa para as pessoas, né, que podem nos ver ou escutar ou conhecer também o serviço através dos canais que já são feitos aí, né, pelo incentivo do poder público? A nossa primeira mensagem a ser deixada é essa, né? Que conheçam, que possam
procurar o serviço Família Acolhedora, tem o Instagram, tem os contatos lá da prefeitura para conhecer, para poder ser parte, passar pela capacitação, porque tu vai passar e lá no final você vai dizer, bom, legal, vou ser parte. Ou então você vai dizer, não quero, não é isso e tal, mas poder conhecer, até para saber o quadro que a gente passa como município, como região. Então eu creio que é importante a gente conhecer o serviço e daí estar sendo parte ou não. E é importante ser parte porque a gente tem essa demanda, tanto na cidade, enfim, no município, mas diante de tudo isso é deixar esse recado, da gente poder a cada dia mais ser compassivo e cuidadoso com o próximo, né? Não olhar a pessoa por aquilo que ela passou externamente, mas ver algo mais profundo dentro dela. Vocês mencionavam aí agora a questão de abstinência, a gente já passou por isso no caso assim, de ver, né, entramos em contato porque era preocupante o choro, assim, nunca, enfim, 2 filhas e tudo mais, daquela força, daquele tamanho de choro eu nunca tinha visto. Eu falei, meu, tá mal, tá doente, não pode ser. E, na verdade a gente foi vendo e tal, era essa questão, e a gente foi trabalhando, como eu falava, a Ionara passou, e estava uma criança assim que você vê, cara, como pode, né? Então esse é o recado, conhecer e dizer que vale a pena em todas as estações a gente poder não ver a pessoa pelo modo externo que ela anda, mas poder ver tanto essas crianças, cuidar, preparar e enviar elas no tempo determinado. Tem desafio, tem sofrimento, tem a negar o próprio eu, mas quando a gente vai trabalhando junto em equipe e vê, fala, meu, valeu a pena. Tem vidas transformadas. Tem vidas transformadas e isso é o que vale a pena para o ser humano em si, é isso que nos faz acordar todos os dias, todos nós, né? A gente pensa que acorda para estudar, para trabalhar, para dar conta, não. A gente acorda simplesmente para poder cooperar no desenvolvimento um do outro, então esse é o recado que a gente deixa aqui. Entende-se como um dever social, né? Um dever retribuir a sociedade que recebe dela. E, Ionara, e você como representante do serviço, que mensagem que você deixa, né, do serviço, e falar aí os canais aí que pode estar acessando. Nós temos então o nosso WhatsApp ali, né, o 473251871. Depois a gente deixa o folder aqui, Isso, né? a gente vai deixar o folder, o cartaz, né? E tem o nosso Instagram ali, né? Também, que é Família Acolhedora BQ, porque vocês não seguem ainda, né? Comecem a nos seguir, a repostar o que a gente coloca. Eu falo, se você não pode ser uma família acolhedora agora, né? Vocês não podem porque não tem idade ainda, né? Mas passa rápido, né? 21 anos, chega logo. Mas ajudem, divulguem, né? Falem para as pessoas, falem para as famílias, para os professores, para os coordenadores. Chamem a gente para um outro momento. Vai ter uma reunião aqui, estudante, profissional. Então, ajude, seja um apoiador, né? Acredite, divulgue. É isso que a gente precisa, né? De pessoas que acreditem, porque realmente vale a pena. Né? Quem entra realmente se apaixona, né? É algo que a gente vive muito além de um trabalho, né? Eu falo que é muito mais do que um serviço, né? A frase é do Flávio, mas eu que falo agora, que é um propósito mesmo, né? Então, faz muita diferença, realmente. Assim. Uma missão social, né? É algo assim, só vivendo mesmo para você, né, sentir. São experiências incríveis, né? Sempre a gente nunca sai do mesmo jeito que a gente entrou, né? Cada acolhimento traz ali um desafio e uma satisfação no final de poder ver que a gente, mais uma vida, né, que passou pela gente, que levou tantas coisas boas que a gente pode e tem para oferecer. Vidas transformadas, né? A tua e a deles. Né? Exatamente. Né? Então, eu agradeço, né, mais uma vez aí a disponibilidade. Quando vocês quiserem, a gente volta. A gente agradece. Tá Muito bom? obrigado. Parabéns. Então. Agradecer por tudo aí, pelo espaço, por abrir, né? Então é Deixamos importante. os parabéns para ti. É importante, é isso aí. E estejam conosco como também como apoio, né? Em alguns instantes, não sei, 1 ou 2 meses, creio que a gente vai aí enviar para uma família mais uma vida. semente, tá para resolver esse último acolhimento nosso. Então,
aqueles que não são parte ainda nos guardem nos seus corações, porque a ida também, para nós que ficamos, é bem difícil. E obrigado mais uma vez, Iago, Luísa, Reinaldo. Satisfação. Obrigada. Obrigada. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado.